Fala, gente! Estamos de volta com mais uma edição do nosso Sob o Olhar do Galo. E estamos retornando aí no mês de aniversário de Cascavel, próxima quinta-feira. Cascavel completa aí seus 73 anos, né? O nosso pedacinho mais lindo do Brasil, como diz o hino de Cascavel. E nesse mês de aniversário nós resolvemos aqui relembrar a história de duas personalidades marcantes para a nossa história de Cascavel, que é o primeiro morador de Cascavel, seu José Silvério, e a professora Dilair Fogaça. E para falar um pouquinho sobre essas duas personalidades importantes aqui de Cascavel, nós temos aqui o Neilton Silvério Fogaça, né? Prazer em recebê-lo aqui, que é neto do primeiro morador de Cascavel, e participando lá de Goiânia, o seu Antônio Nelson, que também é irmão do Neilton e filho do primeiro morador de Cascavel. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês e com certeza o nosso bate-papo aqui será um bate-papo histórico e que vai servir até de repente de fonte aí para pessoas que querem conhecer um pouco mais da história de Cascavel e principalmente dessas duas personalidades que foi o seu avô e a professora Dilair. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas personalidades. Bem, eu queria agradecer a oportunidade que você está dando a eu e o meu irmão Nelson de reviver a imagem do meu avô e da nossa mãe, a dona Dilair Silvério Fogaça. Quem que foi Dilair Silvério Fogaça? Então é filha de José Silvério de Oliveira, primeiro morador de Cascavel, pioneiro, né? E de Olímpia do Amaral Oliveira. A dona Dilair teve 9 filhos, foi casado com Antônio Fogaça. Com 13 anos já era professora em Cascavel. Imagine uma criança com 13 anos dando aula. Então tem muitas pessoas que passaram pelo crivo dela e ela soube educar nós bem adequadamente. E graças a Deus estamos aí. Graças a Deus teve 2 irmãos que faleceram já. A Neuci Meassi, também filha dela, que com 13 anos também foi professora em Cascavel. E o Norli também, que estava lá no Mato Grosso e acabou falecendo por Covid. Nelson, eu queria que você falasse um pouquinho da história do seu avô. Como que foi a tua infância com ele aqui em Cascavel? O que a história conta um pouquinho aí da chegada dele em Cascavel? Ele veio de Guarapuava, né, Nelson? Ele veio de Guarapuava, era carroceiro na época, puxava algumas mercadorias para Foz do Iguaçu. E Cascavel era um ponto assim, intermediário. E ele resolveu fixar por ali. E começou com a casa, foi indo e deu no que deu. Graças a Deus, hoje Cascavel é uma referência para o Paraná, Brasil e mundo, né? Exato. O celeiro do país. E aí que começou tudo, com certeza. Ele chegou a construir, a primeira casa em Cascavel foi ele que construiu, né? Sim, foi ele que construiu. E isso, sei lá, nem lembro a data, porque eu convivi muito pouco com ele, convivi 10 anos. E como o Neil falou, a minha mãe começou cedo em Cascavel, lecionando, com 13 anos já foi professora e foi referência há muito tempo na cidade. O Neilton pode complementar, porque ele conviveu mais tempo com eles do que eu, eu saí de casa muito cedo. Então, vamos conversando, que a gente for lembrando que a gente esquece, né? Tá 78 certo. anos nas costas, a gente vai esquecendo as coisas. Mas estamos aí, vamos lá. Mas eu Pode queria, perguntar. uma coisa que eu queria saber, como que foi a infância de vocês aí com o Nhojeca, com o primeiro morador e o avô de vocês aí. Você conviveu cerca de 10 anos com ele. Como que ele era como avô? Como avô, era uma pessoa maravilhosa. Vivia puxando a orelha da gente. E sempre ele morava com a minha mãe, então eu convivi com ele várias vezes. Ele gostava muito de um boteco, de um bar, da amizade. Ele era muito
prospectivo, relacionava com todo mundo, gostava muito de um carteado, que foi o que eu acredito que não foi legal, sabe? Mas foi uma pessoa maravilhosa. Gostava de vez em quando tomar uma xinguinha. Foi uma pessoa maravilhosa. Não teve nada para queixar. Como avô, nada que eu possa queixar dele, não. O que eu me lembro do vô, que tem na minha cabeça, né? Ele levantava de manhã cedo em casa, tomava o cafezinho dele, um chimarrãozinho, e ia ali para a churrascaria Tupã. Nós morávamos ali onde tem Eletro Cardoso. Então, para ele ir até a churrasqueira Tupã, tinha que atravessar a Avenida Brasil. Na época, a Avenida Brasil era de paralelepípedo, era onde hoje tem os estacionamentos no meio, era ali a avenida principal de Cascavel. E as casas eram todas mais perto assim, da avenida. Daí mais tarde que foi alargada a Avenida Brasil, que ficou aí as duas pistas no meio e o estacionamento no meio. Mas voltando à história que eu estava comentando, ele levantava de manhã, tomava o chimarrãozinho dele, o café dele, e ia lá para a churrascaria Tupã, lá conversar com os amigos, passar o dia, porque aposentado, tem que fazer, vai lá conversar, né? E começou a tomar a cachaça dele. E a mãe chegava e falava, Ito, que minha casa tudo me chama de Ito. Ito, vai lá buscar o vô. Mãe, eu não vou buscar o vô. Eu tenho medo de atravessar a avenida com ele. Mas por que você tem medo, Ito? É porque o vô não para atravessar a avenida. Ele atravessa e os caras têm que parar. Não dessa, os caras não passam e vão pegar eu. Mas só que o vô, o povo de Cascavel respeitava o vô. Eles tinham uma consideração muito grande pelo vô. Ele pisava na Avenida Brasil, o cara do lado esquerdo e lado direito parava e ele passava a Avenida Brasil. O respeito que todo mundo tinha por ele mesmo. Ele realmente respeitava. E ele era bem conhecido, né? E temos que respeitar até hoje, pela história que ele construiu, né? Primeira escola, primeiro cartório, primeiro aeroporto de Cascavel, tudo foi uma iniciativa... Teve a participação dele, né? Mais uma coisa, eu que nem o Nelson também, eu saí de Cascavel por causa da profissão bancária, e ele também, nós dois trabalhamos no Bamirindos, né? Eu saí de Cascavel, né, e se distanciei. Esses dias estava lendo nesses que eu participo, que nem o teu e outros portais, né? O vô morreu em 66. No mesmo ano a prefeitura aprovou, eu tenho até o número da lei, tem lá arquivado nos meus arquivos lá, a mudança da rua Oswaldo Cruz para o nome do meu avô. Foi aprovado pela Câmara, só que a prefeitura não tinha recurso para trocar as placas, porque tinha as plaquetinhas, antigamente aquelas plaquetinhas de metal, né? A prefeitura não tinha recurso, daí ficou dito pelo não dito. Ficou mesmo Oswaldo Cruz e não foi homologado realmente a mudança, mas chegou a ser aprovado na Câmara. Essa lei ainda está em vigor? Será que ela foi revogada? É uma coisa que precisa ser levantada, né? Porque é uma homenagem muito justa, né? Hoje tem a prefeitura, leva o nome dele, mas pouca gente sabe, quase ninguém sabe, né? Eu acho que aí foi, na realidade, os órgãos públicos estão devendo para o meu avô o devido merecimento pelo que ele fez por Cascavel. Você analisar, você pense bem, você vindo de Guarapuava, eu acho que deve ter vindo de carroça. Com certeza, carroça mesmo. Fazer a primeira casa, imagine você chegar aqui, você deve ter, não sei como é que foi, se ele veio e fez a casa e depois voltou a buscar a família, você morar em barraca. Serrar a madeira, porque não vai trazer madeira de Guarapuava para cá, né? Sim. Serrar a madeira, fazer a primeira casa, começar a Cascavel. E hoje o município, na realidade, está meio no esquecimento. Se você perguntar, eu fiz já algumas enquetes já ali dentro da prefeitura. Como eu moro ali perto da prefeitura, fiz algumas enquetes, ninguém sabe que a prefeitura tem o nome do meu avô. Mas bem pouquíssimas pessoas. Quer dizer, o município de Cascavel está em débito com o meu avô. De fato. Complementando o que o Nilson falou, o meu avô fez muito por Cascavel, fez tudo e não teve um reconhecimento que eu acho que deveria ter. Só para vocês terem uma ideia,
Na época, o governador do estado era o Moisés Lupion, e ele destinava uma pessoa desconhecida na cidade para vigiar o meu avô, para ninguém trapacear com ele, porque ele gostava muito de um carteado. Então, eu acho que não teve um respaldo necessário que devia ter para com ele, com o nome dele e com a família toda. Essa história que o Nelson comentou aí, do Lupion, eu fiquei sabendo também essa história pelo oficial. Ele mandou um oficial de justiça vir para Cascavel para se vigiar o Nhojeca porque estava roubando dele no baralho. Uhum. Só que o avô se sentiu incomodado e deu um corrimão nele. Uhum. Pô, você pensa bem, a diversão dele era jogar um baralho, né? Sim. E o cara ali em cima dele, vigiando ele, e ver porque roubavam no baralho dele, né? Mas ele não sabia que tinha sido alguém a mando do governador. Daí mais tarde ele descobriu que foi o governador, tanto é que esse cara ficou em Cascavel, essa pessoa. Uhum. Quem me disse essa história foi um cunhado meu, que ficou sabendo dessa pessoa, esse fato. Que interessante isso. O Nhojeca foi também subprefeito na época em que Cascavel pertencia para Foz, né? Ele tinha essa vertente política. Né? Ele foi o primeiro subprefeito. Na realidade, o avô era uma pessoa respeitada. Uhum. Roubaram uma galinha, chama Nhojeca. Deu uma briga ali de um lote ali que invadiu, que na época tinha muito negócio de pegar lote dos outros, chama Nhojeca. Deu uma briga num casal, chama Nhojeca. Quer dizer, tudo era ele que resolvia. Como eu comentei com você assistiu a saga, né? Sim, a saga. Eu também assisti a saga, aparece ele sentado num banco lá, numa certa imagem lá, e o pessoal pedindo as coisas para ele. Deu uma briga lá, um casal separou, roubaram uma galinha, roubaram um porco. Era tudo o avô que resolvia. Ele era uma espécie assim, de prefeito da época, de delegado da época, de professor da época, tudo recorria a ele. É isso, seu Nelson? Ele era o que mandava na cidade, né? Era tudo. Ele era um líder, né? Até juiz. Isso é interessante, né? Naquela época, as coisas eram dessa forma e ele, com certeza, era a pessoa mais respeitada da cidade naquele momento, tanto que atribuíam a ele todas essas funções. Né? Exatamente, correto. Nós vamos rodar um vídeo aqui da dona Antônia. Vamos rodar um vídeo rapidinho aqui. Depois vamos comentar sobre a dona Antônia aqui também. Roda o vídeo. Eu me chamo Antônia Ramos de Oliveira Silvério. Eu vim para Cascavel passear. Encontrei a Dilair, professora. Eu precisava de uma pessoa para ajudar ela era pioneirinho. E eu não gostava do lugar onde eu morava, tá bom? Não gostava do lugar onde eu morava. Mas meus pais moravam. Vim trabalhar com ela. Fiquei 4 anos com ela. Tinha o tio Jeca, Nelson, Norli e Nerci. Eu cuidava de todos eles. O tio Jeca era uma criança. A gente tinha de ter paciência, porque ele era bem velhinho. Eu tinha muita paciência com ele. Daí eu cuidava de todos eles. Da Dilair, que era professora, eu lavava, cozinhava, passava, cuidava da família. E depois cuidava da Nerci, ela foi ficando grandinho. Eu me casei. Daí saí, fui morar na minha casa. E toda noite a Nerci tinha que ir lá dormir no meu colo, para daí vir para a cama delas. Fala também. E então, daí depois a gente foi embora. Mas sempre fiquei com muita amizade com eles. Alô? As crianças da Dilair
eu cuidava deles, que fazia conta que fossem meus filhos. O Nelson era muito safado, não gostava de tomar banho. E tinha que fazer ele tomar banho para ir para a aula. Daí até que um dia ele agarrou jeitos, para não precisar brigar. O Norli sempre foi boa gente, muito bonzinho. Tá aí, portanto, o vídeo com a dona Antônia. Queria que você falasse um pouquinho da dona Antônia. Quem é a dona Antônia? Ela contou essa história aí, ela cuidou também de vocês, cuidou do Nhojeca quando ele já estava de idade. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Fala, Nelson, você que conviveu mais com ela, eu acabo aqui, né? Não, na época, como o Nilton comentou no começo, com 13 anos minha mãe já era professora, já estava trabalhando. E como foi mãe de 9 filhos, eu sou o mais velho da família. E Dona Antônia que olhava a gente, cuidava, fazia tudo, fazia o papel da mãe, porque a mãe trabalhava quase o dia todo, então ela ficava com a gente. E ela foi uma pessoa assim essencial em nossa vida. Puxava minha orelha, brigava comigo, mas graças a Deus hoje nós somos o que somos, que tivemos uma educação boa da minha mãe e da Dona Antônia. Ela foi uma parte essencial na nossa criação. Maravilha. Ô, seu Nelson, a dona Antônia falando aqui no vídeo aí que você criança, o senhor criança, não gostava de tomar banho. É verdade essa história? O senhor era meio cascãozinho quando era criança? É por isso que os puxão de orelha vinha. Eu realmente tive uma infância muito feliz. Cascavel na época não tinha nada. Então, a gente brincava de tudo. O dia inteiro na rua, chegava em casa mais sujo do que pau de galinheiro. E eu não gostava de tomar banho, realmente. Ela cascava além em mim, brigava demais comigo. Mas faz parte da infância, né? Ela foi uma peça fundamental na formação da sua vida, com certeza, né? Com certeza. Como a minha mãe sempre estava ausente, ela que fazia o papel de mãe. Foi uma pessoa fundamental em nossa vida. Ela que eu também, com o tempo, eu ajudei ela a criar os demais irmãos. Eu fui desde o começo ajudando ela e como mais velho de 9, imagine, 9 crianças, não é fácil não. E complementando um pouco o que o Nelson falou, e a dona Antônia acabou casando com o Janguinho. O Janguinho é sobrinho, o meu avô é tio dele. Ah, é? Ela entrou para a família, tanto é que o sobrenome dela, não sei se você comentou, tem Silvério, né? Tem Silvério no sobrenome dela, exatamente. Ela acabou casando com ela falou no vídeo. Ela acabou casando com o Janguinho, que o meu avô é tio do Janguinho. Ela está com quantos anos? 94 anos. 94. Dona Antônia, eu sei que a senhora está assistindo a nossa entrevista aqui. Um abraço, um beijão para a senhora. A senhora é uma mulher muito simpática e parabéns pela sua história aqui em Cascavel. Ela, de fato, muito simpática ali no vídeo, bem lúcida, com quase 100 anos. Eu convidei ela para vir estar presente conosco aqui, só que ela caiu, né, e se machucou. Ela não está podendo sair de casa, porque ela teria prazer em vir aqui, né? E ela fala com orgulho de ter trabalhado com a mãe, de ter ajudado a criar os filhos da mãe. E eu sinto a alegria dela em fazer isso e de ter entrado na família do Nhojeca. Mas sem dúvida nós vamos fazer uma entrevista com ela, né, que seja na casa dela. Vamos fazer uma entrevista para ela contar um pouquinho da história, porque também é uma personagem interessante, uma personagem marcante na história aqui de Cascavel. Eu acho importante você fazer esse trabalho com ela, porque ela conviveu mais do que nós essa época aí do começo de Cascavel. Uhum. Ela conviveu mais com a mãe, com a Nhojeca. E pense bem, ela já tinha uns 13, 14 anos, estava cuidando dos meus irmãos. Uhum. O Nhojeca, ele participou, possivelmente, claro, com certeza, né, ativamente, já que Cascavel agora está completando 73 anos, ele participou do processo de emancipação política de Cascavel também, né? Hein, seu Nelson? Com certeza, ele sempre dava as agulhadas dele lá, sempre foi participativo.
Em tudo que acontecia, ele, como eu falei no começo, ele era chamado e consultado, com certeza. Newton, falar um pouquinho da sua mãe, a professora Adilair. Inclusive temos uma escola, né, que leva o nome dela, Escola Adilair Fogaça, aqui em Cascavel, em homenagem a ela, né? A professora Adilair, com certeza, muitas pessoas que hoje são pessoas bem-sucedidas profissionalmente, têm uma profissão, fizeram uma formação acadêmica, passaram pelas mãos da professora Adilair, né? Com certeza. Quero aqui de público agradecer ao Lísias Tomé, que na época era o prefeito, que inaugurou um colégio ali. Você pega ali, você vai ali na UNES, desce ali para baixo, ali, não sei como é que é o nome do bairro ali. Ali tem um colégio com o nome dela, Adilair Silvério Fogaça. Foi feita uma homenagem à mãe, né? Merecida, né? Que pense bem, com 13 anos, imagina uma criança com 13 anos dando aula. Quer dizer, 13 anos, hoje uma criança está brincando, né? Não tem, mas com 13 anos precisou, ela se pontificou. Realmente deve ter muitos advogados, médicos que passaram pelo crivo dela, né? E a mãe sempre foi muito áspera, assim, foi bem uma professora daquelas que exigia, assim, realmente a participação dos alunos. Comprometimento dos alunos. Exatamente. É que antigamente a educação era diferente, né? Antigamente você tinha que ser mais durão, hoje você tem que ser mais... qualquer coisa que você faz tem lei para isso, tem lei para aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Acho que até bater numa criança... hoje não pode mais. Não pode, hoje... Dá uma varada, não pode mais. Hoje a tal da varinha teve que aposentar ela. O chinelinho também não dá. não dá. Aquele chinelinho voador já não pode mais, né? Tem o conselho tutelar em cima. Mas são tempos diferentes, né? As coisas mudam, de fato a educação muda. E naquela época era necessário, não pode ter certeza disso. Você pense bem, trabalhar fora e criar 9 filhos. Porque a mãe teve 9 filhos. É difícil, né? Você tem que trabalhar e criar os 9 filhos. Imagine só a dificuldade. Hoje tem 2 filhos no máximo. Hoje preferem ter um cachorro do que ter um filho. Do que ter um filho. Esse dia eu estava conversando com uns vizinhos meus. E quando que vem o filho? Nós temos a cachorrinha. Agora, como é que é para vocês viver hoje em Cascavel? Vocês que criança moraram aqui, tudo terrão, ruas de terra, e ver Cascavel hoje com quase 360 mil habitantes, uma cidade referência para o Brasil. Essa semana passada ainda, inclusive, saiu aquela pesquisa do IDGM mostrando Cascavel em 6º lugar no país, né? Uma das em qualidade de vida. Como é que é para vocês ver aquela Cascavel do passado e a Cascavel de hoje sendo referência para o mundo? O Nelson já saiu de Cascavel faz anos já, né, Nelson? Você tinha 13 anos, faz uns 60 anos que o Nelson... Faz uns 60 anos que você... Realmente Cascavel hoje, como o senhor acabou de falar, é um orgulho para nós que nascemos e nos criamos aí. É muito importante e é gratificante, realmente é muito gratificante ver essa pujança, o que se tornou hoje Cascavel, né? Valeu a pena. Acho que meu avô foi feliz em ter escolhido esse local, que era um entroncamento aí na época. Então é muito gratificante, muito bom para a gente saber disso aí. Principalmente eu que estou fora. Eu acompanho pelos jornais e vejo a pujança e como está hoje Cascavel. De fato, se tornou referência para o mundo, não só para... um celeiro do mundo, Cascavel. Para eu que nasci em Cascavel, né, e brinquei em Cascavel, vamos pegar ali, você sabe onde é que é a Vila Sapo? Vila Sapo? Sabe? Eu já ouvi falar Vila Sapo, em algum lugar de Cascavel aí, mas na região central. Ali na rua São Paulo, na Baixada, ali tem o Martione. Sim. Ali era a Vila Sapo. Ali nós ia jogar bola, ali nós ia caçar rã. Ali passava, tem um rio ali nos Irmão Eng ali, que é aqueles que mexem com manilha, aquelas coisas. Passa um rio, nós ia brincar no rio. Eu vou para certos locais em Cascavel que eu passo de vez em quando e começo a reviver a minha infância. E hoje está tudo cidade, está tudo cheio de casa, tudo cheio de prédio. Coisa que era mato.
Coisa de 50 anos atrás. Como é que evoluiu Cascavel? Cascavel, na época, ele ia até ali a Rua São Paulo. Dali para cima era tudo mato. E foi um crescimento muito rápido, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de origem do seu avô, Guarapuava, né? Que tem mais de 200 anos, né? Cascavel com 73 anos, olha como Cascavel cresceu, evoluiu. Agora você me desculpa, às vezes vamos puxar um pouquinho para o lado político. Deixa eu só comentar sobre a Vila Sapo. Nessa Vila Sapo, onde eu aprendi a nadar. Você mergulhava, você tinha que tirar a terra do olho, porque era muito... Era um banhado. Era um banhado, lama de todo lado. Era um banhado, mas ali que eu aprendi a nadar, ali que começou tudo. E no fim dela, as árvores eram grandes, a gente brincava de Tarzan, subia nas árvores, foi uma infância maravilhosa. A gente tinha toda a liberdade. Hoje, virou no que virou, graças a Deus. Os tempos são outros, né? E graças a Deus que Cascavel se transformou nessa potência que é hoje também, né? E isso muito graças a vocês, graças ao Inhojeca, a professora Dilair e tantas outras pessoas, né? Que a gente tem que reconhecer. E principalmente o Inhojeca, né? Que fixou morada aqui, foi o primeiro. Quando ele chegou aqui, ele já se estabeleceu ali na região onde é Eletro Cardoso? O centro de Cascavel, antigamente, era lá embaixo. Era naquela região. Pode ser que ele morou no Cascavel Velho, às vezes, por um período. Mas eu acho que não, né? Acho que foi ali mesmo, Nelson. Não... Acho que sim, foi por ali. Ali onde... Cascavel Velho surgiu depois. O centro de Cascavel, antigamente, era ali embaixo. Eu ouvi um comentário uma vez, como a gente saiu de Cascavel, a gente ouve comentários. Que ali onde tem a torra hoje, ali que era antigo Cine Delfina, ali o pai ia caçar. Olha só. Diz que era o melhor, centro da cidade. Era o melhor ponto de caçada. Lá embaixo, lá onde que tem a praça, onde que tem lá aquele marco lá na praça... sim, na Praça de Getúlio Vargas. Lá, Praça Getúlio Vargas, né? Ali era o centro. Ali tinha o campo de futebol, que o Nelson jogava bola. Um dia encontrei o Nelson Padovani lá no aeroporto em Curitiba. Daí cheguei lá, que eu não conhecia ele, né? Conhecia só pelo nome. Fui lá conversar com ele, daí ele perguntou do Nelson. O Nelson era engraxate. Eles davam dinheiro pro Nelson deixar a caixa para ir jogar bola. Olha só. O Nelson Padovani falou essa história para mim. Ali na Praça Getúlio Vargas, onde tem o Marco Zero. Exatamente. Aliás, falando no Marco Zero, há uma história que diz que ali tem uma cápsula do tempo que foi colocada ali. Chegaram a ouvir essa história? Eu ouvi falar também. Eu nunca ouvi isso aí, não. Com documentos, com coisas da época, quando foi construído o Marco Zero? Não, uma coisa que eu vi e também assisti, lá na prefeitura, aí na frente da prefeitura, quando inauguraram a prefeitura... Sim, ali também foi retirado. Eles fizeram um buraco lá e colocaram uma caixa lá. A mãe cedeu vários documentos. Tanto é que eu vi uma foto da mãe, ela lá presente, com vários documentos do vô, foi enterrado ali. Daí, agora, faz aí uns 10, 12 anos, ali quando teve a festa do almoço, almoço do pioneiro, tiraram aquela caixa. Eu lembro. Mas só que não vedaram adequadamente, acabou infiltrando água, acabaram perdendo muita documentação ali naquela... Mas essa história do Marco Zero, de ter uma cápsula do tempo, até inclusive eu coloquei, você chegou a... Foi até o nosso primeiro contato, eu coloquei uma foto lá no portal do Marco Zero e choveram de comentários sobre o Marco Zero. E muitas pessoas falaram que dessa cápsula do tempo. Foi colocado relógio, foi colocado documentos da época, várias coisas que estão ali no Marco Zero daquela época. Eu acho que já tem uns 60 anos aquele monumento. Ele é antigo ali, né? Ali era o centro de Cascavel, né? Sim. Então a primeira coisa que foi feita a praça. Se você vê umas fotos antigas, era um limpadão antes, né? Agora, depois que fizeram. Era um campo de futebol.
Aliás, uma vez eu até perguntei isso ao seu Esperança, e ele disse que existe essa história mesmo, que tem uma cápsula do tempo. Né? Eu também ouvi falar, só que nunca foi provado, né? Tem que fazer um buraco lá para achar. Não, mas não vamos destruir a praça agora. Mas, gente, a professora Dilair, vamos falar um pouquinho mais da professora Dilair. Você falou que ela foi ela começou a alfabetizar crianças aqui com 13 anos, né? E uma criança, né, praticamente, né? Ela foi alfabetizada em Guarapuava, aqui em Cascavel. Como que foi esse processo para ela se tornar professora com 13 anos? Você lembra que eu comentei com você? Eu não sei aonde, eu até pedi ali no Centro Cultural Gilberto Maia, que eu fui pegar os ingressos para o almoço dos pioneiros. Só como está muito corrido ali, o guria falou, realmente tem essa foto. Tem uma foto da mãe, ela com uma roupinha, com um casaquinho, no aeroporto de Cascavel. Eu fiquei sabendo que ela ia para Guarapuava aprender a ler e escrever, para depois, mais tarde, voltar aqui em Cascavel para dar aula. Olha essa Mas história, hein? Devia ter uns 10... Acho que ela estudou em Ponta Grossa, viu? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ela foi alfabetizada em Ponta Grossa e trouxe o conhecimento lá de Ponta Grossa para transmitir aqui para as crianças em Cascavel. Uma história fantástica da professora Dilair também, né? Não, espetacular. Ela contribuiu muito para a alfabetização das pessoas em Cascavel. Sem dúvida. E é aquilo que eu falei. Provavelmente a gente tem muitas pessoas hoje aí que passaram pela mão dela. Se destacam profissionalmente porque passaram pelas mãos da professora. Você via comentando aqui, né? Você pense bem, naquela época, Cascavel era pequena, mas já tinha aeroporto. Já tinha aeroporto, exatamente. Já tinha aeroporto. Eu, para ir no clube comercial, mais tarde, lá nos anos 70, mais ou menos, 68, para ir no comercial, tinha que atravessar, como ia de pé, tinha que atravessar o campo de aviação. Chamava-se campo de aviação, né? Hoje é aeroporto, hoje passava o campo de aviação. É ali onde é a antiga rodoviária, né? A rodoviária atual. A atual rodoviária. Atual rodoviária, verdade. A rodoviária, a prefeitura, tanto é que é tudo a área ali, é tudo área do município. Ali era o aeroporto, ele começava um pouquinho para lá da prefeitura, daí passava a rodoviária e ia quase lá no colégio, aquele colégio, não sei como é que é aquele colégio ali para frente. Ali era tudo do município. Eu vejo algumas fotos daquela época, do aeroporto, naqueles aviões enormes ali, campo de terra, aterrissando ali. E a diferença que é hoje, né? Não tinha segurança nenhuma, os aviões aterrissavam no meio do povo. Aterrissavam lá, o povo ia lá ver os aviões, né? Não como são os aeroportos hoje, que é tudo cheio de segurança, aquela coisa toda. Era uma coisa bem diferente na época mesmo. Eu, como criança, jogando bola, né, ali na Vila Sapo, daqui a pouco eu vinha pousar um avião da Varig, né? Na época era Varig, né? Que era, Varig, antiga aviação aérea rio-grandense. Nós, a piazada, né, saía do campo de futebol e ia correndo lá, que ele também já serviu naquela época aqueles lanchinhos para as pessoas que voavam de avião, né? E nem todos eram entregues para os passageiros. Daí eu tinha um tio meu que trabalhava lá, nem me recordo o nome dele. Nós íamos lá pegar. Nós íamos lá pegar o que sobrava de comida, piazada, né? Que maravilha essas histórias. Principalmente frutas, que na época não tinha fruta, né? As frutas vinham a gente pegava no avião. Laranja, pêssego, maçã, que em Cascavel não tinha. Realmente, isso é verdade, Ailton. Eu lembro disso aí. Não, que maravilha essas histórias. Mas a gente já está aí quase encerrando o nosso bate-papo, né? O tempo passou rápido aqui. Mas, de repente, alguma coisa aí que vocês lembram do Nhonjeca, da própria professora Dilair, que vocês gostariam de contar alguma história dela, seu Nelson, Neilton, que vocês lembram, assim, que seja interessante para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais dessas duas personagens fantásticas que Cascavel teve. Neilton, vamos lá. Eu no momento não estou lembrando de nada, não. Vê você aí. A mãe, ela teve 9 filhos. Eu, quando criança, eu tinha problema nesse ouvido. Pra você ter uma ideia, eu rodei 3 vezes o primeiro ano.
demorei para ser primeiro ano porque vazava pus. Uhum. E a mãe sempre preocupada com os filhos, né? Como toda mãe é, e ela mais ainda, né? Me levou a Curitiba, me acompanhou, fizemos a cirurgia em Curitiba para eu voltar para Cascavel e voltar a estudar. Daí comecei a deslanchar no colégio. Uhum. A mãe sempre presente, sempre, apesar de trabalhar, dar aula, sempre presente, sempre nos direcionando corretamente. Graças a Deus nós somos 9 irmãos, não tem nenhum mau elemento. Somos todas pessoas do bem, pessoas queridas, somos, graças a Deus, mas isso tudo devemos à nossa mãe. O pai, ele participava, não era tão presente o pai. Mas a mãe foi presente. Que nem a dona Antônia falou, eu apanhei muito da mãe. Mas hoje eu agradeço a Deus todas as surras que eu levei da mãe. Uhum. Porque isso me direcionou para o lado correto, para ser uma pessoa digna, uma pessoa certa, correta, né? Não, meus filhos também, é o meu orgulho, meus filhos também estão seguindo o mesmo caminho que nós. Então, só tenho a agradecer a dona Dila. Quem que levou mais varadinhas aí da dona Dilayer foi o Neilton ou o senhor? Eu acho que fui eu, viu? Que eu apanhava um dia assim, outro também. Não tem jeito. Mas foi bom, né? Isso foi para a gente engrandecer e andar no caminho certo. Graças a Deus, a educação que ela nos deu, não tem nada que pague. Como o Neilton acabou de falar. Que maravilha. Todos os nossos filhos, todos seguem o mesmo caminho, trabalhadores, honestos. Ninguém caiu para o outro lado, outros lados errados, mas graças a Deus, e tudo isso se deve a ela, que foi quer dizer, toda mãe é exemplar, mas ela fora de série, em todas as áreas. Viu? Que maravilha. Eu apanhei menos, sabe por quê? Porque a mãe já estava cansada de tanto bater no Nelson. Que maravilha isso. Mas, gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Com certeza, para mim, foi muito gratificante ouvir as histórias do Nhojeca, da professora Dilayer, que são pessoas que vão ficar sempre na história do nosso município. Quero agradecer de coração pela participação do senhor, seu Nelson, aí em Goiânia, lá distante, né? E do Neilton aqui. Obrigado mesmo. Não, estamos às ordens. Qualquer coisa, eu também agradeço a você em levar para o público essa história, que realmente muita gente não sabe. Muito obrigado pela sua iniciativa. Bom dia. Muito obrigado, seu Nelson. Um bom fim de semana para o senhor aí. Deus abençoe a sua vida. Eu também quero te agradecer. Deus abençoe a sua vida. E obrigado mesmo pela participação, por ter aceitado o convite aqui. Não, eu que agradeço por você ter esse teu portal, né? Eu acompanho ele, comento as fotos lá. Maravilha. Eu acho que nós temos que nunca esquecer os antepassados nossos, preservar e as pessoas que começaram a cidade, as pessoas que hoje um prefeito vinha, eu botando um pouco falando da política, o nosso prefeito hoje atual, o Parense, fez um trabalho excelente. Sim, mas nada disso teria acontecido se meu avô não tivesse começado naquela época. Exatamente. Naquela época era difícil, naquela época não era fácil. Não tinha recurso, não tinha maquinário, não tinha nada. Quer dizer, era tudo no braço. É que nem eu comentei, imagine você fazer a primeira casa no meio do mato. Ninguém mensura isso hoje, mas eu mensuro. Você tem que chegar lá, serrar a madeira, fazer a primeira casa deve ter sido um trabalho enorme, né? Mas agradeço ao teu portal de estar divulgando os pioneiros, as pessoas que realmente desbravaram Cascavel, né? São vários, não é só o meu avô. Você está mantendo viva esta imagem. E agradeço você por ter nos convidado a participar desse momento. Para nós é um prazer em falar do avô e da nossa mãe. Maravilha, eu que agradeço, sem dúvida, foi uma entrevista histórica, nosso podcast de hoje. E quero agradecer também a você que está acompanhando, que acompanhou
mais uma edição do nosso Sob o Olhar do Galo, hoje um pouquinho diferente, um pouquinho histórico, e até o nosso próximo programa. Valeu, gente, Deus abençoe a todos.